Olá a todos, nós somos alunos de doutorado do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Nós estamos cursando a disciplina de Biometria de Marcadores Genéticos e nós vamos conversar sobre genotipagem por sequenciamento. Essa disciplina é ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Eu sou Cristiane Taniguchi. Eu sou Fernando Garcia Escolador. Sou Fernando Corrêa. Eu sou Jonathan Pedroso. Bom, iniciando o trabalho, vamos conversar sobre métodos de genotipagem. Bom, a genotipagem é você querer diferenciar indivíduos com base no genótipo deles. E claro, isso tem uma grande aplicação, principalmente naquela relação entre genótipo e fenótipo. É muito importante você conhecer o genótipo. Para isso, para a genotipagem, faz-se o uso de marcadores moleculares, que vão ser a ferramenta que permite identificar os indivíduos. Bom, no início dos estudos de marcadores moleculares, eram muito utilizados metabólitos secundários e enzimas. Posteriormente, vieram as técnicas com os marcadores de DNA. Qual que seria a ideia em se pensando no DNA? Como a gente caminhando por uma estrada, tem várias placas que nos indicam diversas direções, qual caminho deve ser tomado, a gente pode pensar, se ao caminhar no DNA, se a gente tivesse algumas marcas que nos indicassem localizações, algo próximo que fosse de interesse, isso pode nos levar a outras aplicações mais abrangentes. Sobre os marcadores, os primeiros, como a RFLP, o primeiro de DNA, na verdade, ele fazia o uso de enzimas de restrição e depois diferenciação dos fragmentos por questão de tamanho. Então você diferenciava os indivíduos por diferentes tamanhos de fragmentos. Posteriormente vieram outras técnicas baseadas em PCR. E assim, o que pode ser falado é que eles têm diferenças entre eles, vantagens e desvantagens de cada um deles para determinadas finalidades. Por exemplo, se a gente pensar o RFLP e o RPD, muda a quantidade de DNA usada bastante. Isso torna uma vantagem de um em relação ao outro. Os marcadores microsatélites, eles são mais abundantes no genoma, então cada um com a sua diferenciação. E o que a gente vai tratar um pouquinho mais nesse trabalho é a obtenção de SNPs. Aqui só alguns gráficos para entender o uso de marcadores ao longo do tempo. Como foi dito, o início foi com os metabólitos e as enzimas. Ainda, se a gente pegar o número de citações, eles ainda continuam sendo citados atualmente. E dá para ver aqui um grande uso dos microsatélites. Aqui dá para ver que eles foram e são muito citados. E, conjuntamente, aqui os SNPs. Por último, aqui mais crescente nos últimos anos, a gente pode verificar o GBS. Bom, pensando no organismo, a gente vai tratar aqui da genotipagem por sequenciamento, mas voltando um pouquinho para as plantas. O que a gente quer acessar é a variabilidade do organismo. Quanto mais variabilidade, mais interessante, para entender a diferenciação entre indivíduos. E bom, aqui foi dito anteriormente dos marcadores SNPs. Muitos deles foram baseados em técnicas de hibridização, de probes, por exemplo. E teve desenvolvimento de outras técnicas também, como o ISTs, que é mais voltado a utilizar o sequenciamento para encontrar regiões expressas, genes, então é mais voltado para uma questão funcional. Bom, no melhoramento de plantas, seria muito interessante obter uma grande densidade de marcadores, porque é trabalhado com populações. Então, ter uma grande quantidade de marcadores para populações de diversos indivíduos é interessante. E se a gente pensar no sequenciamento, houve um crescimento do uso dessa técnica nos últimos anos, principalmente pelo desenvolvimento de novas ferramentas, novos protocolos, melhoria de protocolos. E o sequenciamento, uma das coisas que ele ajuda muito é garantir um rendimento, um alto número de sequências, na casa de milhões. E se a gente tentar pensar no conceito de marcadores aliado ao sequenciamento, pode surgir um novo conceito. Um deles pode ser o GBS, que a gente vai discorrer. Aqui é só um gráfico do uso do custo por megabase de sequenciamento. Dá para verificar que teve uma grande queda com o passar do tempo.
GBS ele significa genotipagem por sequenciamento. Ou seja, essa técnica é uma técnica de sequenciamento de última geração, ou também de Next Generation. E ela adveio de uma técnica chamada RAD-seq. E essa técnica de GBS, ela faz o uso de enzimas de restrição e adaptadores com barcodes, como a gente pode ver na imagem abaixo. Seriam primers ligados juntamente com uma sequência conhecida que será futuramente identificável, além dos stick ends, ou finais coesivos, que permitirão a ligação da sequência de interesse nossa. E a vantagem dessa técnica é que ela permite a descoberta de um número muito grande de SNPs, assim como indels. Outras vantagens dessa técnica também é que é uma técnica simples de manuseio de amostra, que ela depende de uma coleta normal de material, seja de uma grande população de uma espécie ou vários indivíduos para uma descoberta de uma melhor variabilidade. Ela tem uma vantagem também, como ela é uma técnica de Next Generation Sequencing, ela veio naquela linha de pesquisa da genotipagem do genoma humano por menos de $1.000, ou seja, técnica rápida e barata. Logo, o custo por amostra e por par de base nitrogenada, ele tem um preço bem competitivo. Além disso, ele permite a construção de mapas com alta saturação de marcadores moleculares. E quais são as etapas da GBS? Inicialmente, devemos coletar nosso material de interesse de um ou de vários indivíduos, de preferência de um painel de indivíduos que tenham uma boa variabilidade para características de interesse. Realiza uma extração de DNA conforme o protocolo estipulado para a espécie e realiza-se o preparo das amostras através da normalização, que seria a separação de quantidades iguais de DNA e sequências por diversas amostras, a adição das enzimas de restrição e a adição dos adaptadores com barcodes e da ligase, permitindo assim a construção de segmentos já prontos com os barcodes para identificação. A partir disso, as sequências podem ser misturadas num pool e é realizado tanto a PCR e após isso, verificado que está numa boa qualidade, feito o sequenciamento e uma análise de dados, permitindo assim o alinhamento das sequências e a correção, e caso necessário também é possível fazer a correção de pequenos erros. Bom, agora dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre os softwares que permitem gerenciar a análise do GBS, os famosos pipelines. Bom, esse site aqui, o Bomic Tools, ele contém diversas ferramentas para diversos tipos de análise. Quando a gente coloca sobre o GBS, nós podemos verificar diversos programas. Inclusive, esse GBS-X, ele vai lidar mais com a parte do planejamento do experimento de GBS. Então, era interessante para saber os barcodes que você vai usar e a enzima de restrição que seria mais adequada. E o SynRed também. O SynRed, ele tem a capacidade de gerir em sílico, dentro do R, esse pacote. Você usa o genoma de referência. Isso. Para você saber o quanto, mais ou menos, o sítio de restrição você vai esperar da sua espécie. E o pipeline talvez mais famoso, mais conhecido para GBS, que seria o Tacil, que ele roda em Java, você tem uma interface gráfica, mas você pode rodar todo o pipeline pela linha de comando. Tem um manual, você pode seguir. É muito bem documentado. A gente vai mostrar um pouquinho a carinha dele lá mais para frente. E ainda sobre o Bomic Tools, como a gente disse, você pode buscar diversas ferramentas. Por exemplo, sobre os alinhadores. Tem diversos.
e vai dar uma descriçãozinha para saber se a ferramenta se encaixa no seu estudo. Além disso, se você tem o seu estudo, você pode procurar aqui. Não é só de sequenciamento, tem de microarray, espectrometria. Vários outros estudos com sequências biológicas. E aqui você pode partir mais para a sua área e tem umas partes um pouco mais aplicadas também. É um site muito didático. Muito didático e é para divulgação de softwares, né? Então, se também você produzir um software, é interessante colocar ele, cadastrar ele aí para as outras pessoas conseguirem achar facilmente. Bom, sobre outros pipelines que também você pode usar para GBS, não diretamente, mas que permitem alguma aplicação, o Stax, o Firebase e o ATK. Todos eles têm um link e a gente vai passar na descrição dos vídeos, todos esses links da apresentação. Quando, depois, né, que você faz o sequenciamento, Illumina e tudo mais, o que a gente recebe são sequências FASTQ. Essas sequências, elas são caracterizadas por... Cada read vai ter 4 linhas para descrever elas. Aqui, como está mostrado no slide, a primeira linha se refere a um header, que ele vai dar especificações da placa, da corrida, da lane. Da própria lane. Depois você tem a informação da própria sequência, os pares de base que a compõem. Você tem um sinalzinho de mais aqui, não é necessário você ter identificador novamente, é opcional. E por último, a qualidade da sequência, de cada base que compõe a sequência, uma escala que é conhecida como Phred. E essa codificação de letras para a qualidade das sequências, elas foram se alterando conforme a plataforma usada. E as plataformas mais antigas do Illumina usavam a 33, né? A V64. Como está nessa tabelinha aqui. E as mais novas usam a escala 33, o Ion Torrent também, o PacBio e até mesmo o Sanger, que era o mais antigo, fazia uso dessa escala. Então aqui você tem a probabilidade de erro, mas o que a gente vê como valor, que seria mais interessante, o valor de qualidade, está aqui, mas ele é identificado não como um número, por um caractere, uma letra. Uma letra, como a gente viu lá no slide, que são letrinhas e cada letrinha daquelas se refere a uma probabilidade de erro conforme essa tabela, conforme o código da plataforma que foi usada. Mas se você quer saber mais informações sobre o formato FASTQ, você também pode acessar o outro link da descrição, que é do Wikipedia, que ele tem várias outras informações sobre o formato. E agora, se você quer uma informação geral de como são suas sequências, você pode usar o FastQC, que é uma ferramenta de diagnósticos sobre todo o seu conjunto de leituras que faz parte do arquivo FastQ. Aqui a gente colocou, nos slides a gente colocou um exemplo, né? Que é um dos gráficos que o FastQC solta. Ele vai mostrar medidas de qualidade, conforme o score Phred, aqui no eixo Y, para cada posição das sequências no eixo X. Então, para cada posição, ele mostra a distribuição dos valores de qualidade diante de todas as sequências. E aqui em azul você tem uma ideia da média, em vermelho a mediana, os percentis e também a variação dentro de cada base. E é comum no sequenciamento, conforme vai indo mais para o fim da sequência, a qualidade vai caindo. E no background aí da figura, ele separa como vermelho as sequências que estariam de má qualidade, em laranja em qualidade mediana e em verde uma qualidade adequada. Continuando ainda sobre as sequências, você tem um gráfico de K-mers também, que seria sequências que tem uma repetição naquela mesma posição. E, bom, no GBS isso é esperado porque são utilizados os barcodes e também tem o sítio de restrição da enzima. Então aqui o gráfico mostra essa repetição, escala logaritmo. E aqui por posição, dá pra gente ver que esses K-mers só acontecem mais no início, o que é esperado por causa do GBS. Isso significa que existem bases diante de todas as sequências que se repetem frequentemente. E é claro que elas vão se repetir porque o mesmo indivíduo vai ter várias sequências com o mesmo barcode e todas as nossas sequências vão ter o mesmo sítio de restrição, que foi pela enzima utilizada. Então, nesse gráfico aqui, o conjunto de dados foi clivado com a enzima APK1. E o sítio de restrição dela seria o GC,
o W, que seria ou A ou T, e o G e o C. E o Kmer, que é aquela ponta, que seria esse em rosa, está justamente apontando o sítio de restrição dela, que seria o C, o A e o G e o C. Bom, ainda como exemplo sobre o FASTQ-C, ele tem diversos outros diagnósticos, como a gente diz. No arquivo FASTQ, ele indica quantas leituras que compõem esse arquivo, porcentagem de GC, o comprimento dessas leituras. Outro dado interessante, que é relacionado com a questão dos barcodes, seria que você esperaria uma distribuição uniforme de cada base ao longo da leitura. E isso não ocorre, que é essas variações aqui, pela presença dos barcodes e do sítio de restrição. E conforme dentro dos softwares que você vai fazer a identificação do SNP a partir da sequência de IBS, você pode fazer duas diferentes abordagens, que seria a de novo, quando você não tem o genoma de referência da espécie, ou com o genoma de referência. Caso você tenha o genoma de referência, e ele pode ser encontrado para sua espécie em diversos bancos de dados, né? Ali a gente colocou alguns exemplos dele, e o Phytosome para plantas normalmente costuma ser o mais atualizado, então a gente mesmo usa bastante ele. E uma vez que você tem o genoma de referência, você vai alinhar suas sequências FASTQ com o seu genoma. E normalmente isso é feito em softwares externos ao software de identificação de SNPs, ou de marcadores, que seriam os alinhadores. Os alinhadores. Com BWI e Bowtie, no caso do Tássio, mas em outros casos você pode chegar a usar um outro alinhador. Um outro alinhador, como a gente mostrou, que você pode encontrar vários deles naquele site do Omics Tools, e tem diversos. E agora, só para botar um pouquinho mais a mão, a gente vai mostrar a questão do formato FASTQ e depois uma visualização desses alinhamentos para dados de GBS no IGV. Bom, se a gente olhar o arquivo FASTQ, para uma corrida aqui de GBS, dá para ver identificador, até mesmo a questão da lane. Aqui é a amostra e cada base que compõe a leitura e a qualidade de cada base que compõe a leitura. Aqui a gente pode ver que o sequenciamento específico dessa leitura teve vários dados que não foram identificados, que são os Ns. Isso. Se a gente quisesse ver mais, daria para deixar esse arquivo correr aqui e aí buscar outros casos que não tem o N, por exemplo. Ó, aqui está todos os pares de base, a qualidade das leituras. Como a gente já viu antes, são milhares e milhões de leituras, na verdade. E falando do GBS, como esses arquivos, para a questão do Tássio, eles têm que ser colocados, você tem que ter um arquivo identificador que chama keyfile, que é esse arquivo aqui. Nele, você tem que identificar cada arquivo de flow cell e lane e o barcode associado para cada amostra. Aqui é cada indivíduo. A gente pegou esse exemplo da internet, é uma população de cevada. Então eles fizeram o GBS, cada indivíduo associado a um barcode para esse sequenciamento nessa flow cell, essa lane. São as informações que você tem que dar para o software como o Tássio. E, bom, se você quiser dar uma olhada, mas o que seria o barcode? Você pode usar isso direto na sequência, por exemplo. Ó, dá para ver aqui o barcode no início e o fragmento inserto que vem após dele. Há outros casos aqui que você está vendo ele não no início. Pode acontecer, pelo caso da enzima de restrição, que você teve a ligação do barcode e um próximo inserto. Isso pode acontecer, o Tássio lida com ele aproveita geralmente somente a questão do barcode e o primeiro inserto. Sobre o alinhamento, a gente comentou sobre o IGV. Aqui seria um genoma de referência do cromossomo 5 de arroz e aqui o GBS. A gente vai caminhando ao longo do cromossomo e vai encontrar onde houve alinhamento. Aí aqui é um caso bem interessante em que a gente pode perceber. Tiveram várias leituras e é típico do GBS, é claro, que ele vai ser sequenciado em volta do sítio de restrição.
Então tem o sítio de restrição e vão ter várias sequências embaixo dele, né? São os nossos reads. E como já explicado, você espera sequenciar a mesma leitura diversas vezes para ter uma alta cobertura. E a questão do sítio de restrição pode ser visto aqui, ó. Terminou o sítio, já começa uma outra leitura aqui, um pouco mais. Aqui o que pode ser percebido é que, ó, na referência é marcado o par de base como um C, mas houve várias leituras que continham um T. Então ele marca aqui que você teve tantas contagens como C, algumas como T. E ele indica a porcentagem aqui, 64% e 36%. Isso a gente está visualizando o que depois os outros softwares de identificação de SNP, que vai ser o Tássio, ele vai quantificar para a gente, que são as variações, né, os marcadores. Aí a variação, no caso, seria entre o C e o T. E bom, os arquivos de genotipagem, eles vão ser gerados pelo Tássio, no caso que a gente está utilizando, e o formato que a gente espera no final deles, ou um HapMap ou um VCF. Aqui dá para encontrar nesse link uma boa descrição sobre o formato VCF. A comparação entre os dois formatos, e o VCF ele tem algumas vantagens em relação ao HapMap, porque ele carrega diversas informações além da genotipagem em si. Ele carrega informações de profundidade, de probabilidade de erro, de várias outras que, na verdade, podem ser diversas conforme o software que você está usando para fazer a identificação de SNPs. Aqui está um exemplo dele, né? Ele vai ter um cabeçalho com as especificações, inclusive indicando quais informações que eles vão trazer a cada linha. E depois das especificações, vai ter, a cada linha vai ser um marcador. E depois das informações mais gerais, né, que seriam o cromossomo que o marcador está posicionado, a posição no cromossomo, a identificação, qual que é o alelo alternativo, qual que é o alelo de referência, qualidade, se passou no filtro de qualidade anterior ao VCF, e depois os formatos, que seriam características específicas de cada genótipo. Então, aí no caso o GT, que se refere ao genótipo em si, o DP, a profundidade, o AD, a frequência alélica, e o GL, a qualidade, né? A probabilidade de erro de cada genótipo, seguido dessas especificações para cada indivíduo. Aí, se você rolar a barra ali embaixo, tem aí o indivíduo, o parental 1, o parental 2, os indivíduos e assim por diante. E esse arquivo dá para perceber que ele é bem grande. Aqui, só o identificador, a gente está mostrando. Se aumentar o número de linhas, vai perceber que ele parece desconfigurado, mas não, como a Cris falou. A guia vai se estendendo. Como uma linha só, a gente está colocando 10 linhas, mas fica imenso porque são diversos indivíduos. São diversos indivíduos. Então, lá no cabeçalho, volta lá para cima. Tem aqui as informações iniciais para cada marcador, e depois cada coluna vai ser um indivíduo. Então aqui, é uma linha cada indivíduo. Isso é tudo é uma grande linha. Uhum. Bom, e por fim, esse arquivo pode ser observado no Tássio. Aqui dá para ver de outra forma. Você enxerga cada indivíduo, cada SNP, colocado em colunas. Aqui você pode caminhar ao longo dos SNPs. E na tabela, né, aqui preenchendo, né, tem a célula vai mostrar a base do SNP para aquele indivíduo. E como a Cris comentou, essas outros caracteres diferentes é que quando pode ser a ocorrência de uma ou outra base. Como o W que a gente viu lá em cima, que pode ser ou A ou T. E o Tássio ainda permite algumas análises, alguns gráficos mais simples, até mesmo filtragens. Então é bem interessante. A gente vai deixar o link para ele também, para os manuais no vídeo. E essa é a parte gráfica do Tássio. O Tássio também pode ser manipulado só pelo terminal. Então a gente teve os arquivos de genotipagem, e é muito comum em dados de GBS a gente ter grande quantidade de dados perdidos. Isso acontece principalmente por causa da variação da profundidade entre os locos. E uma forma de lidar com esse problema
é justamente mudar o planejamento do experimento. Que daí a gente poderia reduzir o número de amostras por lane, para cada uma delas ter maior profundidade, ou também poderia sequenciar diversas vezes a mesma lane, ou escolher uma enzima de restrição com corte menos frequente. E se o experimento já foi realizado, também tem outras formas de lidar com a quantidade de dados perdidos, que seria a utilização de algoritmos de imputação, que eles vão imputar os dados perdidos conforme a informação dos outros marcadores. Aí tem 2 exemplos, o NQ2 Beagle, no etc. também é um link que leva aquele outro site que a gente indicou lá no começo, o Omic Tools, com diversas outras ferramentas para isso. E, então, depois de obtidos os marcadores também, nem todos eles têm uma qualidade adequada. E é comum se fazer filtragens para manter só aqueles marcadores realmente que interessam para o estudo. E para isso a gente usa alguns parâmetros, como por exemplo a quantidade de dados perdidos, a profundidade de cada um dos marcadores, a MAF, que seria a frequência do alelo alternativo, e teste de desvio na segregação esperada. E a gente regula esses parâmetros conforme os objetivos do estudo e o experimento em questão, que seria, por exemplo, se você trabalha com linhagens ou uma população de irmãos completa, você sabe o genótipo dos pais, é vantajoso você utilizar um filtro mais robusto, que seria o desvio da segregação. E também, como você vai fazer o teste de segregação, é vantajoso você sequenciar com maior profundidade os parentais, que é ótimo ter mais certeza da genotipagem deles, já que você vai fazer o teste. Já se você trabalha com painéis ou com poliploides, é mais difícil você obter essas informações. Então, é vantajoso que toda a genotipagem de todos os indivíduos seja com maior profundidade. E os filtros que podem ser usados nesses casos seriam de dados perdidos, profundidade e da MAF. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre aplicações, né, da informação de marcadores de IBS. Bom, dá para você fazer muita coisa em genética e melhoramento de plantas com marcadores de IBS, né? Aqui eu estou listando apenas alguns exemplos, né, nesse slide. Por exemplo, a gente pode trabalhar com mapeamento de QTLs, a gente pode trabalhar com mapeamento associativo, a gente pode trabalhar com modelos de seleção genômica, por exemplo, em processo de predição. A gente pode trabalhar, por exemplo, em estudos de diversidade e várias outras aplicações. Bom, eu vou dar um enfoque, né, na aplicação de mapeamento de QTLs, de mapeamento associativo e seleção genômica. Bom, a principal vantagem do GBS é que é uma técnica que nada mais que ela está fazendo, que nem o Fernando como ele mostrou para vocês, é simplesmente pegar o genoma, picotar ele em pedacinhos e fazer uma amostra do genoma. O que torna uma técnica extremamente competitiva, porque você consegue cobrir o genoma inteiro com marcadores. E a partir dessa informação desses marcadores, você pode conduzir aqueles estudos que eu comentei com vocês anteriormente. Bom, especialmente no caso de mapeamento de QTLs, que é ilustrado, conforme a gente pode ver na setinha aqui, nesse lado esquerdo aqui da figura que eu estou mostrando para vocês. Normalmente, o que a gente faz em mapeamento de QTLs? A gente cruza parentais que são contrastantes por uma dada característica. Então, por exemplo, pode ser a gente pode estar estudando teor de proteína, por exemplo, em semente, daí a gente cruza, por exemplo, uma planta que tem um teor de proteína extremamente alto com uma outra planta que tem um teor de proteína extremamente baixo. Normalmente, em mapeamento de QTL, a gente trabalha com populações experimentais, então, o que é desejável, porque a gente consegue prever, antes mesmo de acontecer o experimento, qual vai ser os padrões de segregação que vai acontecer nessas populações, né? Nesse caso, a gente está, nesse exemplo, na verdade, ilustra um caso em que a gente vai estar cruzando 2 parentais que são completamente homozigóticos, ou seja, ou só vai ter, por exemplo, alelos azão-azão, ou só alelos azinho-azinho. A partir do cruzamento desses parentais, né, a gente gera uma população que a gente chama de população F1, né, que nesse caso, um indivíduo ele vai herdar um cromossomo de um pai, que seria um alelo azão, e de um outro pai, que seria o alelo azinho, e teria um genótipo, por exemplo, azão-azinho. E a partir dessa geração, a gente autofecunda os indivíduos dessa geração F1, e gera a geração F2, que é uma geração muito legal, porque é a geração que a gente espera o maior desequilíbrio de ligação. Ou seja, a gente espera que esses bloquinhos gênicos, que estão representados aqui pela cor azul e pela cor verde, que eles sejam extremamente grandes. Bom, a partir do momento que a gente gerou essa população experimental, a gente fenotipa, por exemplo, os pais e os filhos, né? E genotipa também os pais e os filhos.
e obtém, por exemplo, uma matriz de marcadores, conforme está simbolizado aqui nessa matriz de marca aqui embaixo. Aqui a gente está codificando nas linhas os indivíduos e nas colunas os marcadores, né? E a gente codifica, por exemplo, genótipos azão, que seria, por exemplo, 2 dosagens do alelo favorável por 2, os genótipos azão, azinho, que teriam uma dose do alelo favorável, a gente codifica por 1, e os indivíduos que não têm nenhuma dosagem de nenhum alelo favorável, a gente codifica por 0. Perdão, indivíduos não, marcadores, a gente codifica por 0. Bom, pois bem, a partir desse padrão de codificação e a partir da informação dos dados fenotípicos, a gente tenta identificar um padrão das marcas que explica o valor que a gente observa para o fenótipo. E naquele exemplo que a gente estava conversando antes, seria o teor de proteína. Então, por exemplo, imagina que esse número seria um percentual de proteína, de 20%. Observem que, por exemplo, o indivíduo 1, que tem, por exemplo, 20% de proteína, ele tem um contraste muito grande com o indivíduo 2, que apresenta apenas 8% de proteína. Observa que o indivíduo 1, ele apresenta boa parte dos locos, que foram dos marcadores, perdão, com 2 dosagens, ao passo que o indivíduo 2 só tem uma dosagem ou tem 0. Bom, por esse padrão aqui, a gente consegue identificar, por exemplo, o quanto que regiões do genoma vão explicar essa observação fenotípica. Bom, especialmente no mapeamento de QTL, a gente fixa intervalos. Então, por exemplo, a gente tenta identificar esse intervalo entre o marcador 1 e o marcador 2 e tenta identificar se nessa região do genoma, que nem o Fernando tinha mostrado antes para vocês, que nada mais é os marcadores que plaquinhas, naquela estrada, naquele exemplo que mostrou para vocês, mas na verdade aqui seria o genoma com marcadores, a gente tenta associar esse intervalo entre o marcador 1 e o marcador 2 com a expressão do fenótipo observado. Bom, a principal vantagem do mapeamento de QTLs é que ele tem uma precisão bem grande para estimar genes raro, especialmente de grande efeito, principalmente caracteres que são oligogênicos, que são controlados por um pequeno número de genes, tá? E também é uma técnica que permite você elucidar, por exemplo, a arquitetura genética de um determinado caráter. Por exemplo, você pode descobrir se esse caráter ele é controlado por um número muito grande de genes ou se ele é controlado por um número pequeno de genes, etc. Bom, já o mapeamento associativo, que era o segundo exemplo que a gente mostrou lá, a gente não constrói uma população experimental, que nem eu expliquei para vocês. A gente trabalha com populações naturais que representam, na verdade, todo o pool gênico daquela espécie que você está trabalhando para aquele caráter que você está estudando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, observem que os blocos gênicos são bem pequenininhos. O que significa isso? Que esses materiais apresentam uma história evolutiva extremamente antiga. Houve vários eventos de recombinação. Ao contrário da abordagem anterior de mapeamento de QTL, em que houve só 2 gerações e que formou aqueles blocos gênicos grandes. Bom, qual que é a principal vantagem de você apresentar esses blocos pequenininhos? É que você acaba tendo poder para identificar associações individuais dos marcadores. Você não precisa mais trabalhar fixando intervalos. Bom, nesse exemplo aqui, de novo, nesse exemplo, aliás, nesse gráfico da direita aqui, a gente pode enxergar exatamente o princípio das 2 técnicas. Observe que no gráfico à esquerda, o mapeamento de QTL vai identificar a associação nesse bloco gênico aqui, entre o marcador 1 e entre o marcador 2. E através dessa estatística, que vai dar um sinal se esse feito realmente está influenciando no fenótipo ou não, a gente consegue identificar essa região que vai ter uma associação com o fenótipo. Bom, por um outro lado, já o mapeamento associativo ele não vai fazer esse mapeamento por intervalos. Ele vai pegar cada marca individual, vai regredir no fenótipo e vai tentar estimar o efeito que cada marcador contribui para aquele fenótipo. Por exemplo, pode ser que esse marcador 1 aqui no indivíduo 2, ele está contribuindo, na verdade ele está contribuindo com 8 unidades no fenótipo. Já por um outro lado, esse outro exemplo aqui de baixo, já há um certo cancelamento entre os efeitos que faz com que o fenótipo seja 4 unidades. Bom, qual que é a vantagem do mapeamento associativo em relação ao mapeamento de QTLs? Bom, ele tem uma vantagem que ele tem esses blocos gênicos mais pequenininhos, o que acaba permitindo a gente ter um poder muito grande para identificar associações. Uma outra vantagem do mapeamento associativo é que, como são populações diversas, você consegue extrapolar de uma maneira bem mais fácil esses resultados no seu experimento para um outro experimento, porque você espera que isso represente. Já no mapeamento de QTLs, como de certa forma são populações experimentais, acaba sendo um pouco mais difícil
você extrapolar essas informações para outra condição experimental. Mas, enfim, a principal conclusão que tem desse processo todo é que as duas técnicas, na verdade, não existe uma mais importante que a outra. As duas são complementares. Por exemplo, o mapeamento associativo, ele tem muita dificuldade para identificar o efeito de alelos que são raros numa população, mesmo eles apresentando um efeito grande, ao contrário do mapeamento de QTLs. Bom, pois bem, a última técnica que eu prometi que eu ia comentar com vocês é a seleção genômica. Bom, o princípio da técnica de seleção genômica é bem parecida com a de mapeamento associativo. Você também trabalha com um processo de regressão nas marcas. Só que ao contrário do mapeamento associativo, que normalmente você faz a regressão individual em cada marcador, e depois você calcula uma estatística teste para tentar identificar o padrão de associação, você faz a regressão com todas as marcas no fenótipo. Porque você espera que cada marcador vai contribuir com um pequeno efeito no caráter, que nada mais é do que é muito conhecido na área de genética quantitativa como modelo infinitesimal de Fisher. Bom, pessoal, e uma outra... Bom, mas para que a gente usa a seleção genômica? Bom, o principal princípio da seleção genômica, porque se a gente consegue identificar o efeito de cada marcador, que vai construir um preditor do fenótipo, a gente não precisa plantar, por exemplo, 1000 materiais. A gente planta, por exemplo, só 100. Porém, a gente genotipa os 1000. E a partir da informação fenotípica dos 100 que a gente plantou, a gente consegue predizer o desempenho dos todos os outros 900 que saíram fora do processo de fenotipagem, o que acaba tornando o processo de melhoramento mais barato em determinados cenários. Bom, é isso aí, galera. Valeu. Bom, gente, então esse foi, na verdade, um trabalho para a disciplina e a gente se propôs a falar sobre genotipagem por sequenciamento, principalmente voltado para plantas. Se vocês quiserem, tiver qualquer dúvida ou algum comentário, comenta aqui no vídeo, ou também tem um fórum da disciplina e a gente vai deixar o link abaixo para vocês. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo.